gravação. Beleza, então começou a gravação, nós estamos aí no OC 7.7, né, que fala sobre a parte de procedimentos de renovação e reavaliação dos programas, tá? Eu trago para vocês hoje mais material, eu compartilhei algumas coisas, hoje eu vou compartilhar mais outras, né, que são importantes, vai servir também para complemento da OC 7, tá? Então, vai ser muito importante para vocês terem esse material aí no portfólio de vocês. Então, nós temos aqui a OC7, que nós falamos, né? Começamos a falar de procedimentos de renovação e reavaliação, e aí vem uma pergunta, né? Documentos de segurança, né? A gente fala em documentos de segurança, quais são os documentos? Então, eu peguei aqui uma lista de 10 documentos, né? 16, aliás, documentos, que são importantes para o pontapé inicial de vocês, tá? Então, é importante esses documentos, tá? Então, vamos sair um pouco daquela planilha, mas vamos pensar em documentos, e a partir desse documento a gente começa a pensar em renovação e reavaliação, tá? Então, a gente começa a pensar em documentos que são importantes aí para a segurança do trabalho. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter a ideia que documento é informação, planejamento, diretrizes que nortearão a empresa. Já os registros são anotações e fatos que ocorreram, sendo uma evidência de uma prática, tá? Isso aí é a fala do Victor Costa, da Escola de Prevenção, tá? Esse material que eu peguei da Escola de Prevenção é muito importante, né? Eles têm aí uma série de materiais, inclusive materiais gratuitos, para vocês usufruírem, né? Então, isso é bacana. Então, ele fala que o documento é informação e os registros são evidências, tá? Então, dos 16 documentos, vamos ver o primeiro. O que é o primeiro documento que é importante, né, você conhecer na empresa? É a cópia do cartão de CNPJ da empresa. Mas por que eu tenho que ter o cartão de CNPJ da empresa? Porque aqui, né, ou neste cartão, onde você vai identificar o CNAE, né, a Classificação Nacional da Atividade Econômica principal, e se tiver secundário, né, se por um acaso existir. Essa classificação nacional da atividade econômica, o CNAE, ele está vinculado aos códigos para a implantação da CIPA, né, lá na NR5, e também do grau de risco. Para quê? Para dimensionar o SESMIT na NR6. O segundo documento é uma relação de cargos e funções e suas descrições, tá? É importante porque a gente vai identificar os cargos e funções para conferir no PPRA e PCMSO. Né? Além, que não está aqui, que é para a gente depois também fazer o PPP, o Perfil Profissográfico Previdenciário. E também a gente vai verificar a especificação de EPI, né, lá na NR6, e as necessidades da ordem de serviço, NR1 e treinamento geral. Então, quando eu pego essa relação de funcionários, eu vou ter o cruzamento de cargos com equipamento de segurança, vou ver que grupo homogêneo de exposição que ele está acentuado, dá para ver dentro do grupo homogêneo, dá para ver os exames que são feitos e por aí vai, entendeu? Os riscos que ele está exposto e tal, ou até mesmo, às vezes a gente pega o cara, ele trabalha na função X, só que quando a gente vai dentro da fábrica, está na função Y. Isso é um problema sério, né? Que a gente consegue levantar, e muitas das vezes a gente consegue levantar isso. Então, quando o funcionário está registrado na função X e ele faz a função Y, tem duas vertentes. Primeiro, que ele está exposto a qual risco da que ele está registrado ou que ele executa. 2, ele pode sair da empresa e fazer uma reclamação trabalhista, e aí com certeza ele vai ganhar, porque se nós só seguir o que está escrito no papel, tá? Então vamos supor, o cara ele é operador de máquina, ele está como ajudante, ele tem uns EPIs, ajudante de máquina é outros, operador de máquina. Né? Então, ajudante de máquina é uma coisa, operador de máquina é outra. Um exemplo, tá? E o cara está como ajudante e está operando a máquina. São pontos distantes, né? Principalmente nas máquinas de indústria gráfica, uma distância de 10 metros a 12 metros, né? Tem máquina que chega a quase 20 metros de distância, né? Entre o ajudante, que é no fundo da máquina, e
o operador que é no outro lado da máquina, tá? Então, os problemas são totalmente diferentes. Isso é importante também saber, tá? Então, é importante isso Professor, aí. Pois não? posso fazer uma pergunta sobre Sim, esse lógico. tema aí? Pode. Deixa eu Isso aí voltar aqui. caracteriza desvio de função ou não? Também. E é o seguinte, quando o desvio de função é quando é para mais, entendeu? Então ele caracteriza que é para mais. Então vamos supor, o cara ele é auxiliar de alguma coisa, e está trabalhando como operador, como outra coisa que deveria ganhar mais. E faz jus, né? Porque se ele está executando uma outra atividade, ele deveria ganhar mais. Então ele pode sim abrir uma reclamação trabalhista, evidenciar que ele executava aquela atividade e a empresa vai ter que arcar com isso, entendeu? Ele vai reclamar nos tribunais e vai ganhar, isso é fato. Então a gente tem que estar muito atento também a essas questões. Às vezes ele não está exposto, a função dele não o expõe a agentes insalubres ou periculoso, e aí na outra função, expõe ele a agentes insalubres, entendeu? Então ele pode requerer e vai ganhar facilmente. Por isso que é super importante a gente deixar o quê? Cada macaco no seu galho, tá? E as empresas, elas devem ter um plano de carreira, tá? Um plano de carreira, um plano de cargos e salários muito bem acentuado, porque eu já vi várias vezes o funcionário, ele pega e ele trabalha numa função e ele passa para trabalhar na função igual o outro colega, só que o outro colega ganha muito mais do que ele. Tá? E não tem nenhuma parte na empresa, em cargos de salário, essa discrepância. Ah, mas o cara tem 20 anos aqui, lógico, se o cara tem 20 anos, com certeza ele vai ganhar mais do que um cara que está entrando hoje, isso é fato, né? Mas só que muitas vezes o cara ele pede para o quê? Para comparar, né? Para igualar o salário dele com outro colega, e muitas vezes ganha. Tá? Por isso que tem que ter uma classificação muito bem feita, né? Por isso que tem empresas que colocam nas classificações júnior, pleno e sênior, coloca nas classificações como ABC, como auxiliar, ajudante, meio oficial, operador, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Mas só que só essas funções elas não são suficientes, né? Se você deixar o camarada executar outra. Então é isso que a gente tem que estar muito atento, tá bom? Porque daqui a pouco o pessoal de limpeza vai estar operando máquina, tá? E aí ele acha que está fazendo um puta do negócio, mas não tá, porque ninguém orientou, ninguém fez treinamento nem nada, tá bom? Então é desvio de função, isso gera uma reclamação trabalhista e é fato ganho, tá? A empresa tem que estar muito bem amparada para quebrar um negócio desse. Caso contrário, vai ter que pagar. Beleza? Entendeu, filhão? Beleza, professor. Entendi. Obrigado pela Nada. explicação. Obrigado. Beleza, a gente tem que estar atento com isso. Então, isso é uma função importante quando a gente começa a identificar essas coisas, tá? Por isso que esse documento 2 aqui, essa parte 2 aqui, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque pode dar pau lá na frente, tá bom? Aí a gente pula para o 3, que é o que? Acordo ou convenção coletiva. Outro problema também seríssimo que a gente tem que estar muito atento. Esse documento identifica o quê? Os pontos negociados entre o empregador e o sindicato, identificando o quê? Parâmetros mínimos de atendimento, além das normas vigentes. Nele você identifica como são tratadas as questões da insalubridade, periculosidade, distribuição de uniforme, EPI, CIPA, entre outros aspectos de segurança e saúde. Algumas normas regulamentadoras, inclusive, citam os acordos ou as convenções coletivas, caso sejam mais restritivos. Entendeu? Então, a convenção coletiva, ela sobrepõe a CLT. Então, o que for tratado na convenção coletiva, ela sobrepõe. Então, eu tenho que saber a convenção coletiva, o que fala sobre segurança do trabalho, sobre CIPA, entendeu? Então, um exemplo, tá? Eu nem sei se existe, nunca nem procurei saber. Mas vamos supor, um exemplo. Está lá na convenção coletiva da sua empresa que a CIPA, o cipeiro tem 3 anos de estabilidade. Um exemplo, tá? 3 anos. Então ele tem 1 ano do mandato e 2 pós. Um exemplo. E aí ele prevalece, porque a lei fala em 2 anos, 1 do mandato e 1 pós. E se na convenção coletiva fala que são 3, serão 3. Entendeu? Então por isso que você tem que estar atento à convenção coletiva.
Porque senão o camarada que está por dentro da convenção coletiva, ele já se apega nisso. E todos os advogados, prestem atenção, desliga a novela aí, desliga o jornal e presta atenção no que eu vou falar, hein? Desliga tudo aí que vocês estão fazendo aí, presta atenção. Todos os advogados, quando for fazer uma reclamação trabalhista, a primeira coisa que eles pegam é o acordo, a convenção coletiva. Todo advogado, quando for fazer, ou vai fazer uma reclamação trabalhista, a primeira coisa que ele pega e pede e pesquisa é a convenção coletiva. Vocês estão entendendo? Todo advogado, primeira coisa, a reclamação trabalhista, a primeira coisa que ele faz, convenção coletiva. Tá? E aonde pega um monte de empresas de calça curta. Porque a empresa, às vezes, ela só faz daquele jeito que a CLT está pedindo tal, mas a convenção coletiva, ela sobrepõe e ela tem uma condição maior. Tá até dizendo aqui que, às vezes, acordo ou convenções coletivas, caso sejam, às vezes, até sejam mais restritivas. Entenderam? Então, você tem que pegar a convenção coletiva. Você tem que ler a convenção coletiva. Não precisa ser todas aquelas coisas, porque tem coisa que não diz respeito a nós, mas a parte de segurança e saúde você tem que saber. Imprime e deixa lá na sua mesa, tá bom? Prestem atenção, hein? Guardem bem essa informação que eu estou passando para vocês, hein? Guardem bem, porque o que tem de técnico de segurança que entra na empresa, o cara não está nem aí para a convenção coletiva, aí a primeira coisa quando tem reclamação trabalhista, conforme convenção coletiva tal, a empresa não fez isso, e aí? Aí te chama lá, ô filhão, mas é a CLT, mas não é a CLT, filhão, é a convenção, e aí? Não, mas é porque a lei na NR não sei o que, fala de não sei o que. Tá, mas a convenção sobrepõe, filhão, e você não viu isso, e agora? Nós vamos pagar uma fortuna pro cara, como é que fica, técnico? Entenderam, gente? Prestar atenção nesse toque? Vocês têm que estar esperto com isso, hein? A gente vai para o documento 4, que fala ordem de serviço. O ordem de serviço hoje é NR1, vai entrar em vigor depois de agosto. Então, verificar a existência de ordem de serviço específica na área de segurança e saúde do trabalho, conforme NR1. Verificar se tem essa ordem de serviço, como que é, como foi feito, né? O documento 5, que é a livre de inspeção do Ministério do Trabalho, isso é importantíssimo, isso aí eu já falei algumas vezes para vocês, e retorno a dizer, nesse livro você observará o quê? Se a empresa já sofreu fiscalização, notificação, auto de infração, ou até mesmo embargo e paralisação. Então é importante você pegar o livro, você pode, né? Agora mesmo você está estudando, a empresa sabe que você está estudando, aí você vai lá no DP e falou, peça para mim o livro de fiscalização do Ministério do Trabalho, aí ele te dá, você vai folheando, então você vai ver se já teve visita, se já teve autuação e tal, isso é muito importante também, a gente tem que saber, até mesmo porque você vai saber quais foram as infrações que a empresa cometeu, para saber se foram corrigidas ou não. O documento 6 é o registro do SESMIT, então, se você é o técnico de segurança da empresa, é necessário realizar o seu registro junto à Secretaria do Trabalho, tá? Da região. Então, é importante, gente, e é muito importante isso. Tem duas situações. Você, quando entra numa empresa, que você vai fazer parte do SESMIT, ou você é o SESMIT, da empresa, então você vai ter que fazer os documentos, né? Então, sua ficha de registro, cópia da carteira profissional registrada, tal, seus documentos, aquelas coisada toda, fazer um documento e vai lá protocolar na DRT. Quando você protocola na DRT, então o camarada vai colocar aquele registro, né? Então, você, fulano, do registro X, é o SESMIT da empresa X, ponto. Só que ele vai fazer uma busca, né? E quando ele jogar lá e seu nome tiver numa outra empresa, aí ele já vai te chamar e falar, você não pode ser registrado aqui porque está registrado em outra empresa. E aí você vai ter que comprovar, não, eu estava assim nessa empresa, mas está aqui a baixa dessa empresa, né? Porque às vezes a empresa não deu baixa, ou você não deu baixa, e você continua registrado naquela empresa. Ah, pode ter algum problema? Olha, até pode, né? Até pode.
porque você está ainda constando no SESMIT daquela empresa. Então, é importante, quando a gente sai de uma empresa, né? Então, eu saí do SESMIT dessa empresa, tá? Que eu vou para outra empresa, então, na outra empresa eu vou pedir o registro do SESMIT. É evidente que quando numa situação como essa, quando eu bater na DRT, ele vai falar assim, olha, mas você tem outro registro. Não, esse aqui foi cancelado. Cancela esse e me registra aqui, porque esse aqui está aqui abaixo da carteira. Aí ele vai ver lá, realmente ele saiu da empresa, então eu vou registrar aqui. Agora, você saiu de uma empresa, tá? Então tá lá o seu registro, saiu da empresa, a empresa não pegou mais técnico de segurança, né? Tá lá o seu nome registrado como técnico daquela empresa, você saiu, você está trabalhando de Uber, você está trabalhando de não sei o que, você está fazendo outras atividades que não são registradas ou não são da área de segurança do trabalho, e seu nome está lá, tá? Ah, pode trazer algum transtorno? Até pode, né? Dependendo, tem uma morte lá, e aí os caras vão pesquisar e vão ver que você era o responsável, até para você provar que não é mais funcionário. É evidente que tem uma condição fácil de provar, olha, minha carteira profissional está aqui, eu não sou mais funcionário e tal, papapá. Você consegue, tá? Mas a dor de cabeça vai ser gigantesca. Então a gente recomenda, da mesma forma que você fez o registro, você faz o cancelamento do registro, tá? Isso é importante, muito importante. Se você entrar na empresa e for seu SESMIT na empresa, você também tem que fazer o registro. Já no documento 7, a CIPA, né? Então, veja só, lá na Classificação Nacional da Atividade Econômica, e que nós vimos, né? Então, peguei o CNAE, peguei a quantidade de funcionários, né? Com essa documentação em mão, eu vou verificar o quê? Sobre o enquadramento no quadro 1 do NR5. Então, com o CNAE e a quantidade de funcionários em mãos, verifique se existe um enquadramento no quadro 1 da CIPA. A partir daí eu vou ver o dimensionamento da CIPA. Caso não tenha, bastará o empregador nomear um designado. Gente, eu estou cansado de ver os caras sendo autuados por essa frase aqui. Caso não tenha, bastará o empregador nomear um designado da CIPA. E como que você nomeia um designado da CIPA? Como que é nomear? Nomear a empresa tem que nomear. A empresa tem que fazer um documento dizendo a empresa tal, papapá, neste ato nomeia Zequinha, não sei o que, portador do RG, PPP, papapá, pipipi, papapá, como designado da CIPA conforme NR5. Estou entendendo? Isso é uma carta de designação. Se o cara não faz uma carta dessa, chega lá, não, aqui não precisa de CIPA não, tá? Quem que é o designado? O designado é o Zé, evidencia para mim. Não, é o Zé, não é você que é o da CIPA, sou eu mesmo. Então, tá vendo? Tá autuado, porque não tem evidência. Quando a lei fala que você tem que designar, isso é por escrito, tá bom? Fique claro isso aí, galera. É outra coisa que tem gente que faz lambança com isso, não está escrito, tá? Você tem que fazer uma carta de designação. A empresa tal designa fulano de tal, portador do papapá, funcionário do setor X, papapá, escreve tudo que você quiser lá, tal, designado como representante da CIPA conforme NR5, papapá. Então você tem que escrever tudo isso aí, tá bom? E o presidente ou a diretoria de RH, a galera assina. E esse documento fica guardado para uma inspeção do Ministério do Trabalho. Caso exista CIPA constituída, solicite toda a documentação, se apresente à comissão, participando, se possível, da próxima reunião. Então, você entrou lá, tem a CIPA, já quero ver todos os documentos da CIPA e já vai lá, faz parte dela, né? Assiste a reunião, vê como que é. O técnico não tem obrigação de participar de todas as reuniões, tampouco ser responsável pelo funcionamento, tá? Isso é teoria, a prática é totalmente diferente, que a gente carrega a CIPA nas costas, se a gente não pegar pesado, às vezes nem rola a CIPA, tá? A CIPA, ela deve andar com as próprias pernas, o profissional da segurança e saúde norteará e ajudará no que for necessário. Seria uma maravilha, né? Poucas as empresas que a CIPA anda sozinho, tá? Então, se você pegar uma empresa que a CIPA anda sozinha, bem, você só vai norteando ela. Caso contrário, você vai ter que carregar ela nas costas, não tem jeito. Veja também as datas de reuniões anteriores, os mapas de risco existentes, também as datas das realizações da CIPAT, né? Então, como que eles fazem essa reunião?
né, como que eles fazem essa parte que tem que ser feita. Observe se o PPRA e o PCMSO foram apresentados, né, em alguma das reuniões, e já foi instituído um plano de trabalho, tá? A lei diz que o SESMIT tem que apresentar, né, para a CIPA, o PPRA e o PCMSO, apresentar, chega lá, mostra para eles, explica para eles, e então não é para deixar uma cópia, tem gente, coloca uma cópia aí na ata, pô, não tem que colocar uma cópia, tem uns PPRA de 500 páginas, vai colocar um negócio aqui lá, então, normalmente a gente fala um pouco do que tem e tal, né, o pessoal questiona e tal, e isso aí é o suficiente. No documento 8, né, chegou a hora de olharmos para os EPIs. Né? Verificar o quê? Se já existe uma tabela definindo EPI por função ou algum procedimento que especifique os mesmos, isso tem que ter, né? Se já tem que ter um planejamento, né, de função versus equipamento de proteção. É importante que a especificação dos equipamentos de proteção não fique apenas no conhecimento técnico, né? Todo mundo tem que saber a importância, como que é, e por aí vai. Caso não exista tal documento, coloque em sua lista de prioridade, fazer esse documento de cruzamento, acho que eu já falei aqui para vocês várias vezes. Verifique também como é realizada a distribuição desses equipamentos, se todas as entregas estão sendo registradas em formulário padrão, seguindo os aspectos da NR6, ou se não existe, sistemática na entrega definida. Então, às vezes não tem um padrão de entrega, o cara só entrega, gente, tem que estar registrado a entrega do EPI. Porque amanhã o funcionário pode sair fora e vai fazer uma reclamação trabalhista dizendo que ele nunca recebeu EPI, e vale para a lei, a empresa tem que apresentar, né? A empresa tem que fazer a defesa. Então o cara fala, eu nunca recebi. Aí, mesmo se ele tenha recebido, aí cabe você fazer a defesa, cabe você apresentar os documentos comprobatórios que ele realmente recebia os equipamentos de segurança. A forma de entrega, né, ela varia, né, de empresa para empresa, lógico. Caso a responsabilidade não fique no SESMIT, defina como deve ser feita e audite periodicamente. Muitas empresas, eles fazem o quê? Como tem muito funcionário, para o SESMIT não dá para fazer esse trabalho, é muita coisa, eles passam para o almoxarifado. Então, o almoxarifado tem que ter um controle muito sério disso aí, a gente tem que fazer auditoria constante para saber se está tudo certinho mesmo, senão dá problema. 9, né, que é o PCMSO e o ASO, tem atenção se as atividades em altura, espaço confinado, operação de máquinas motorizadas e energia elétrica apresentam exames complementares descritos no documento. Olha que interessante. Porque às vezes o camarada ele trabalha num dessas atividades e o médico ele exige exames complementares, entendeu? E aí no PCMSO, no ASO, tem que constar o exame complementar, tá? Então avalie se o PCMSO tem coerência com o PPRA, né? Se tem os mesmos problemas, então a gente sempre discute, né, exaustivamente o PPRA com o departamento médico, né, sobre a confecção do PCMSO, o que vai, o que não vai, tal, explico o porquê. Eles devem apresentar os mesmos cargos avaliados, os mesmos riscos, isso é fato. Não tem, o PPRA escrito os cargos de um jeito e o outro de outro jeito, não, por isso que a gente utiliza a mesma matriz, a mesma folha, né, a mesma plataforma de cargos e salários, cargos e funções e tal. Tem atenção se as atividades em altura, em espaço confinado, operação em máquinas motorizadas e energia elétrica apresentam exames complementares descritos no documento. Então, operador de empilhadeira, se o camarada trabalha em altura, é um cara que ele entra em espaço confinado, né, mexe com um determinado tipo de máquina, com determinados problemas, entendeu? Então, o médico, ele pede exames complementares, então isso tem que constar também, tanto no PCMSO como no ASO. Avalie se o atestado está de acordo com o PCMSO e se apresenta as informações básicas definidas na NR7, tá? Isso é até quando o departamento médico é terceirizado, quem faz o PCMSO é terceirizado, então tem que ter uma atenção maior. Você não precisa olhar um por um, né? Oriente o departamento pessoal no padrão necessário e audite, né, periodicamente para saber se está funcionando tudo direitinho, né? Em algumas empresas, o controle do ASO fica na responsabilidade do técnico de segurança, né? Entretanto, não há uma obrigatoriedade, tá? Então,
tem empresas que você entra e não tem pai da criança, a gente vai pegando nessas responsabilidades para a gente, daqui a pouco você é responsável por tudo, né? Eu digo isso porque eu estou lá na fábrica, eu sou responsável por tudo. Tudo que acontece, não tem pai da criança, passa para o Hamilton, entendeu? E aí você pega o negócio, começa a fazer, e tal, daqui a pouco você virou pai da criança. E é normal isso acontecer nas empresas, tá? Às vezes você acha que o cara quer jogar uma coisa para você, não é, porque não tem pai da criança, o negócio está ali solto, eles entendem que a gente, a segurança do trabalho é muito competente, a gente faz audita, somos pessoas sérias, a gente faz a coisa perfeita, então, pô, joga lá que os caras lá vai resolver, então os camarada acaba passando muita coisa para a gente, tá? Então isso é importante, você abraçar, né, isso conforme também sua disponibilidade, porque senão fica igual eu. Tudo que acontece na fábrica passa na minha mão, então é uma loucura, né? Então, tudo que acontece, eu sou o primeiro a saber, eu tenho que saber, e tal, papapá, e aquelas eu tenho que fazer, e às vezes pode passar alguma coisa batida, né? Então, até elevador que dá problema, os caras me chamam, o elevador parou, e aí eu vou lá destravar o elevador, né? Então, eu treinei algumas pessoas, mas o pessoal não se sente seguro, e aí acaba passando para mim. E aí, você está meio tranquilo, não, deixa que eu vou lá, né? Até para entender o que está acontecendo, tá? Mas normalmente é isso mesmo, o pessoal passa muita coisa, mas não, nem tudo é nossa obrigação, tá bom? Mas às vezes você se queima, né? Você fala, isso não é meu, né? Então, normalmente o pessoal vai passando e a gente vai absorvendo e tal, e isso é aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Vindo coisas agregadas à nossa função, automaticamente o salário tem que se diferenciar. Por isso que você vai encontrar técnicos de segurança aí que ganha o dobro de um piso, né, entendeu? Porque ele faz muitas atividades. Então a empresa também reconhece, e o técnico mesmo vai lá e fala, pô, mas eu estou fazendo isso, não é meu, eu estou fazendo, tal. Então consegue ter até argumento para preencher um aumento, tá? Então sugiro que seja verificada a melhor forma de trabalho a ser adotada. Então, isso é importante. Já no documento 10, que é o PPRA, que é necessário avaliar se o programa atende todas as suas etapas, sendo possível que identificar tanto no documento quanto em registros a realização da antecipação, do reconhecimento, da avaliação, do controle, monitoramento, divulgação e também o registro de dados, né? Isso é a introdução do PPRA, né? É importante avaliar também se o cronograma de ações está sendo cumprido, né? Se o responsável legal da empresa assinou e tomou ciência de todos os riscos e ações que o programa define, né? Como necessárias. É fundamental também fazer a comparação do programa com os equipamentos de segurança, né? Já especificados, garantindo que sigam, né, as recomendações do PPRA. Esse PPRA é um documento de segurança do trabalho mais exigido nas fiscalizações. Primeira coisa que o fiscal chega, ele vai pedir o PPRA, vai pedir PCMSO, ele vai pedir ficha de registro, ficha de EPI, tá? Isso é o básico que o camarada pede. Por isso que esses documentos têm que estar perfeito. No 11 é o inventário de máquinas e equipamento, agora, né, a gente vai ter que fazer, mas antes a gente, só que não chamava de inventário, né, a gente chamava de inspeção em máquinas e equipamentos. Então, você precisa conhecer cada máquina ou equipamento existente. Acho que eu já falei para vocês que mais de 10 anos atrás eu já fazia isso, né, eu fotografava máquina por máquina, né, criei um formulário, fotografava a máquina, né, todos os lados da máquina, conversava com o operador, e em questão do que já teve algum problema nessa máquina, essa máquina tem equipamento de segurança, via se ela tem NR12, e falava com o operador, se o operador já ouviu falar, ou já ouviu falar, né, se já teve algum tipo de acidentes nessa máquina, ou dentro da empresa ou fora, né, em outras empresas que porventura ele já trabalhou. Então o cara falava, não, aqui não, mas na empresa que eu trabalhei não tinha essa proteção aqui, aí o cara ia mexer aqui, o cara enfiava a mão, então aqui tem, legal. Mas numa outra, o cara, eu enfiava a mão aqui, pô, meu, aqui não tem, aqui precisava colocar. Então, eu já colocava, né, que precisaria colocar aquele equipamento, e assim vai, né, porque eu fotografava a máquina individual, ia conversar com o operador,
né? E o operador, eu acabava puxando dele não somente os problemas dali, mas os problemas que ele já veio, né, de outras empresas, né? Então, isso é importante, muito importante, né? Isso é muito importante, muito, tá? Então, tanto para verificar a conformidade da NR12, como também para estudar, né, aqueles que você não conhece e definir procedimentos e instruções de trabalho. Então, tinha máquina, né? A maioria das máquinas eu nunca nem tinha visto, não sabia nem que eram essas máquinas. Então, o que eu tive que fazer? Fotografar as máquinas, conversar com o pessoal. Então, eu ficava, nossa, quase, sei lá quantas horas, né, em cada máquina, conversando, entendendo, vendo ela operar, avaliando, tal, vendo, tal, se isso é perigoso, como que era, estudando a máquina. Então, demorei um bocado de tempo para conhecer bem as máquinas, né? Que a gente até depois, um fiscal do Ministério do Trabalho, sei lá, 15 anos depois, um fiscal do Ministério do Trabalho chegou e pediu para mim um mapa de risco de uma máquina. Olha que interessante. Um mapa de risco. Aí que eu falei, puta merda, isso aí na verdade eu já faço há 15 anos atrás e o cara inventou agora. E ele falou mesmo, inventei agora o nome. Porque ele queria que eu colocasse todos os pontos críticos da máquina, né, todos os pontos perigosos da máquina. Então ele chamou de mapa, mapear os riscos da máquina. Ele usou como termo mapa de risco. Eu achei fantástico aqui. Achei fantástico que eu fiz um mapa de risco da máquina, foi muito bacana, entendeu? Então, aprendi muito, aprendi mais ainda, né, com a máquina. Então, fotografei a máquina, vi os pontos positivos, os pontos negativos da máquina. Então, isso foi muito bacana, tá? Isso é legal. Caso a empresa não possua essa relação, anote mas em sua lista, né, de prioridades, tendo em vista que é atendimento NR12, 153, né, DNR12, exceto para microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, quando você pegar lá NR12 no seu item 153, aí você vai ver que está dizendo que tem que ter aí esse inventário. O documento 12, né, que fala análise ergonômica do trabalho, é outra coisa super bacana também que a gente tem que fazer, né, começou faz pouco tempo nessas análises ergonômicas, né, pouco tempo, sei lá, dos 5 anos para cá, e é importante a gente ter isso, né, verificar se a empresa, como que a empresa trata nesses riscos ergonômicos. O ideal é o que? A realização de uma análise completa dos pós-trabalho, identificando os problemas, né, e também apontando as soluções necessárias, isso é importante. Saber todos os problemas e também da solução e colocar numa planilha, né, para solucionar, né, isso. Não adianta você só apontar, ó, o problema é esse, a solução é esse, e aí, parou por aí? Eu estou cansado de ver isso. O cara coloca problema ergonômico, a cadeira não é ergonômica, a mesa não é ergonômica, não tem suporte para punho, não tem suporte para não sei o quê, ppp, papapá, papapé. Ações para correção, comprar uma cadeira nova, ou adotar, né, comprar uma cadeira nova com isso, aquilo, comprar uma mesa nova, que atenda a norma. Bom, parou aí. Aí eu pergunto, tá, isso aí você levou para quê? Não, levei para ninguém, tá aqui escrito. Porra, meu, e o que você fez com essa análise ergonômica? Ah, tá na gaveta. Então não vai resolver nada, você tem que pegar essa análise ergonômica e vai lá na diretoria, né? Olha, tá aqui, precisa fazer essas substituições aqui para atendimento à legislação, e como é que faz? Ah, isso aqui não vai dar para a gente fazer, isso aqui dá. Faça um plano aí, passa para o departamento de compras, ou departamento financeiro, e ele vai destinando, né, uma verba mensal para comprar e trocando devagarzinho. Um mês compra uma cadeira, outro mês compra uma mesa, outro mês compra um suporte. Entendeu? Vai devagarzinho também, não tem jeito de trocar tudo do dia para noite. Isso aí é besteira que ninguém faz mesmo, tá? Caso a empresa não tenha, sugira a contratação de uma empresa especializada, né, para realizar. Isso é importante. Se não tem, né, se você não sabe fazer, não tem a qualificação para isso, contrata uma empresa, também é tranquilo. Já no documento 13, que é o inventário de material de trabalho, isso é importante também. Verificar se existe controle de todo o material disponível no setor, como computador, calculadora, máquinas fotográficas, equipamento de medição, pendrive, etc. Inclusive material de primeiros socorros, né, se tiver, também tais como prancha, colar cervical, etc. Inclua também as placas de sinalização, os equipamentos de proteção coletiva, tais como lava-olho, grades de proteção, exaustores, detectores de tensão, barreiras de proteção contra a luminosidade, radiação, né, aquelas como que fala, os tapumes, né,
para solda, né? Então, biombo, né? Os biombo para solda, sensores de máquinas e tal, né? Então, verificar se tem tudo isso, né? Como que é esse inventário de máquinas, de material de trabalho. Avaliar o estado geral de tudo, né? Que lhe foi cedido e verificar se não tem uma necessidade especial. É muito possível que a empresa não tem esse controle, sendo assim, mais um item para sua listinha de pendência, tá? Isso é importante, fazer tudo do material, se tem extensão, por aí vai, o tipo de máquina, né? Como se fosse colocar um patrimônio em cada um. No documento 14, que é inventário de produtos químicos, isso é importantíssimo. Inventário de produto químico e as FISP. Normalmente, o almoxarifado tem uma relação de todos os produtos em estoque, mas infelizmente, isso não é uma regra. Então, esse controle é essencial para quê? Avaliar o PPRE e PCMSO, se contemplam todos esses produtos químicos envolvidos na operação, verificar se existem todas as FISP dos produtos, identificar aqueles que são inflamáveis, definindo o procedimento e local, forma e quantidade de armazenamento, porque às vezes tem um produto químico que está tudo misturado, isso não pode, tem que estar separado, né? Avaliar se as embalagens e rótulos utilizados estão em conformidade com as normas técnicas vigentes da NR26, tá? Então, os rótulos, eles têm que estar em português, né? Eles têm que estar com a sinalização, com a especificação do que é, tal, e o melhor, né? A questão de validade, que isso é importante, não pode deixar produto químico com a validade vencida. Auxiliar na especificação das medidas de controle e também elaborar treinamento sobre a manipulação dos respectivos produtos. E é a partir daí que você vai ver se você tem produto controlado, se não tem produto controlado, como que fica esses produtos, armazenamento, se eu tenho produto inflamável, tem que ficar numa bacia de contenção, ele não pode ficar exposto no almoxarifado, dependendo da quantidade de produto inflamável, vai gerar um adicional de insalubridade, de periculosidade para o almoxarife, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Porque você tem 5 tipos de produtos inflamáveis e você tem uma quantidade que ultrapassa os 250 litros, entendeu? Se ultrapassou os 250 litros, faz jus ao adicional. Aí fica complicado, entendeu? Por isso que é super importante. E ter a FISP de tudo, isso é importante. No penúltimo, que é o 15, a matriz de treinamento. Essa matriz de treinamento ela vai definir todos os treinamentos obrigatórios e também necessários por função e também por atividade, baseada onde? Na legislação vigente e necessária e necessidades da empresa. Esse documento é fundamental para a gestão da segurança e saúde da empresa. Geralmente, qualquer empresa bem organizada dispõe de uma matriz de treinamento entre seus documentos de segurança. Então, o que é essa matriz de treinamento? Eu vou colocar lá, vamos supor, os níveis de treinamento, todos os funcionários que deverão utilizar aquele tipo de treinamento. Então, treinamento introdutório, todos os funcionários. Treinamento sobre máquinas e equipamentos. Funções que operam máquina e equipamento, brigada para todo mundo, não sei o que, só para NR10, só para eletricista, movimentação de carga, só para operador de empilhadeira, não sei o que, só para não sei o que, entendeu? Então eu tenho que ter essa planilha ou essa matriz de treinamento, entenderam? Eu tenho que falar assim, o treinamento para quem? Então, que tipo de integração para todo mundo. Tá? E aí, cada função tem um treinamento diferente. E a última, né, que é lá o documento 16, são programas específicos de segurança do trabalho, né? Alguns programas são específicos a determinadas atividades econômicas ou têm obrigatoriedade em determinadas circunstâncias, né? Sendo assim, sugerimos avaliar o seguinte documento: PCMAT, né, para construção civil, PGR, né, lá para quem trabalha em mineradora, PCA, se tiver alguma empresa aí que tiver problemas com ruído, né, que seria o programa de conservação aditiva, o programa de proteção respiratória, que tem até muito nas mineradoras, né. Então, além de conferir esses documentos de segurança do trabalho, sugiro também que organize um rascunho de todas as pendências, né, em 3 níveis, né. Primeiro, existente, né, que seria o verde, né, essa prática
documentos ou registro existe e é aplicado de maneira adequada, atendendo os requisitos legais vigentes, então é o verdinho, beleza? Existente e não conforme seria o amarelo, né? Apesar de existir, né, a prática, documento ou registro, esse não atende os requisitos legais vigentes, então será necessário fazer o quê? Uma adequação. E os inexistentes, né, que a gente coloca como vermelho, não existe nem a prática, nem o documento, nem o registro, sendo necessário que elaboração e implantação e o desenvolvimento. Então, esses foram os 16 documentos, né, as 16 dicas aí, importantíssimas, sobre documentos, sobre como chegar numa empresa e a importância desses itens, tá? Então, primeiro, né, mostre para o seu superior imediato o grau de atendimento legal, deixe claro o que precisa ser corrigido, o que precisa ser implantado, tá? Então, baseado nessa estruturação, você pode mostrar para o seu superior imediato o grau de atendimento legal, identificando o quê, né? Precisa ser feito, né, se precisa ser corrigido, o que precisa ser implantado, e a partir desse rascunho aí você vai definir as prioridades e também elaborar um plano de ação, definindo que os responsáveis também as datas de fechamento. É importante destacar que as prioridades serão em função da natureza, gravidade, concentração, eminência do risco, né? Então, se tiver em risco grave eminente, eles são prioritários, tá bom? É o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Essa informação. Eu tenho umas planilhas que eu vou compartilhar com vocês e amanhã eu vou falar, tá? Então, tem umas planilhas muito bacanas aqui, que é a verificação dos requisitos de saúde, né? Que é com foto, né? Então, o cara coloca uma foto, coloca a situação encontrada, o que deve fazer e tal, né? Então, tem muita coisa bacana. Eu vou compartilhar agora também. Por isso que eu peço para vocês, assim que eu compartilhar, né, no WhatsApp, então eu compartilho primeiro o YouTube, depois compartilho a frase, né, dizendo que ó, isso aqui é aula X e tal, e depois eu compartilho todo esse material, tá bom? Então peço para vocês, um pouquinho depois que eu concluir esses envios, aí a galera pode, né, dar, obrigado professor, valeu, boa noite, beijo, tchau, tá bom? Então, deixa eu primeiro colocar essas informações, tá bom? Mas depois vocês ficam super à vontade aí para fazer os comentários de vocês. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí que queira fazer ou falar, galera? Tem alguém acordado aí, pelo menos? Da minha parte, não, professor. Tá bom, professor. Mais alguém aí? De Também boa, não. professor. Valeu, Não. professor, tudo Fala de aí, boa. meu filho. Tá bom, o que mais? Rui Santa Assina novela, Gênesis. Então é o seguinte, galera. Lembrando que agora está sendo gravado, tá? Sexta-feira eu vou deixar uma atividade para vocês, que eu não vou dar aula, porque eu vou lá fazer exame médico no Senac. E o exame médico lá vai ser 5, 6 horas da tarde. Então, eu vou deixar uma atividade na quinta-feira para vocês fazerem, tá? Para esta sexta, que eu vou estar lá. Na semana que vem, segunda, terça e quarta, dia 8, 9 e 10, vai ocorrer a SPAT da outra turma, né, da turma mais antiga de vocês, da turma da noite. E essa SPAT são palestras, né, são apresentações aí voltadas para a segurança do trabalho, que vão ser feito onde? Aqui, né, aqui não, né, vai ser na plataforma do Teams, e eles vão estudar a forma aí, possivelmente eu vou ter que fazer o convite para vocês entrarem na plataforma, tá bom? Entrar lá para assistirem, vai ser às 8h30, não vai ser às 8 horas. Se por acaso tiver qualquer alteração, eu repasso para vocês, tá bom? Então, já fiquem preparados e tem que assistir, porque o mediador vai ser o Herbert, e o Herbert vai pegar o nome de vocês para entrar na presença, tá bom? Então, cuidado, tá? A galera não participa, tá? Então vai ficar com falta esses dias, tá bom? Beleza? Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa, Laércio? Não, professor. Tá ligado aqui, mas eu não. Só para agradecer aí. Beleza. Alguém tem mais algum Professor. comentário? Opa, pode falar, Ricardo. Professor, só para te falar, semana que vem
9, 10, 11, eu vou estar dando consultoria lá no Carrefour de Indaiatuba. Acho que eu não vou conseguir participar. Tá, é 8h30, tá? É 8h30 da noite. Aí você, não sei se você estiver trabalhando, é à noite, não é de manhã, 8h30 da noite. Porque eu vou ter que ter eu vou ver porque são 8 horas lá do curso, né? Vou ter que corrigir as provas. Mas eu vou ver lá, vou me ajeitar no horário. Ver o que você consegue fazer. É importante. Por quê? Porque vocês serão os próximos. Então, a única referência que vocês vão ter é agora. Entendeu? Então, a única referência, e é importante vocês observarem para que ver as falhas, né? Ver os erros, né? E também os acertos, é lógico, para quê? Para vocês já começarem a pensar na de vocês. Entendeu? Porque o tempo de vocês também vai ser muito curto, porque você já vai entrar na 8, depois disso aqui, aí vocês vão entrar na 8, a gente vai ter um dia que já vai começar a falar da SPAT, assim como a gente vai ter que falar também do projeto integrador, e aí a gente já vai falar da SPAT, aí vocês já vão ter essa referência, aí se vocês não assistirem, não saber que lado bate o vento, vai ficar difícil, como essa turma, coitado, os caras são os primeiros, né, eu nem sei se eles assistiram de manhã, mas enfim, uma dessas turmas foram as primeiras, né, ou foi a primeira, então vocês serão os privilegiados em assistir a deles e tirarem a referência de vocês, é muito importante, tá? Assistir, já começar a bolar, pô, mas os caras erraram ali, ó, gente, aquela falha a gente não pode cometer, vamos acertar aqui, papapá, olha, esse assunto foi bacana, então eu posso até na mesma linhagem, eu posso até fazer um trabalho na mesma linhagem, enfim, tá? É super importante que vocês tirar um tempinho, eu não sei se vai ser gravado, eu acredito que sim, tá? Se for gravado, aí você não tiver essa condição, né, como você está dizendo, aí, estando gravado, depois você pega o link e assiste de madrugada, entendeu? De vez de dormir, assiste, sei lá, né? De vez de namorar, não namora, né? Deixa vou a namorada aqui. Professor. Vou estar em Indaiatuba lá no Carrefour, não vou conseguir ver nada, não. Não, mas à noite você vai dormir, à noite, de vez de dormir, você assiste, pô. Não tem? Assim. Meu, é o seguinte, ó. Aluno é a imagem do cão. Aluno, quando é para fazer alguma coisa, não quer fazer. Então, vira o papel. Você vai ver que é assim. Daqui a pouco vira professor e você vai ver que os alunos vão achar desculpa para tudo. Então, a palavra-chave é o seguinte, você tem tempo para dormir? Tem. Então, você estuda, vai fazer nessa hora. É assim que a banda toca, entendeu? Não tem jeito. Eu sei como que é, professor. Eu também sou professor, eu sei como que é. Então, tá vendo? Mas não interessa. Na hora que sentou no banco de aluno, a gente, tudo velho, a gente vai lá no Senac, às vezes tem aula lá pra gente, tem treinamento, aí aquela veiarada senta lá na cadeira antes da professora entrar, é uma zona do caramba. A professora entra e falou, aluno é sempre aluno, não adianta. Não adianta, a gente zoa e tal, faz parte. Então, não interessa, o cara é mestre, é doutor, o cara sentou na cadeirinha, filhão, não tem jeito. Ele já quer burlar o sistema. Já quer burlar, e aí não tem jeito, pode burlar o sistema a gente tem que tentar cumprir. Então eu sei muito bem disso, eu também estudo, também tem um monte de coisa, quando a gente senta na cadeirinha é embaçado, mas é importante assistir porque vocês não terão outra referência, tá bom? Beleza, galera? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, encerro a gravação.